Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um fórum nosso de periodontia. E eu fiquei pensando, né, a gente já conversou sobre retrações gengivais, sobre quando cobrir, quando recobrir, quando não recobrir. O feedback que vocês me mandaram foi bem legal, foi bem positivo. E eu fiquei tentando pensar numa alternativa da gente utilizar esse momento para ser realmente muito bem aproveitado. Eu falei, eu acho que eu vou montar um quiz com eles para a gente tentar revisar um pouco de tudo, para a gente conseguir entrar na clínica, né, com tudo bem fresquinho. Então, eu vou mostrar diversas perguntas, eu quero que vocês me respondam uma a uma, são 16 perguntas, eu quero que vocês me respondam, e ao final a gente pode marcar, depois de eu mostrar as respostas para vocês, da gente discutir, marcar um horáriozinho no final do dia para a gente poder discutir, vocês me falarem as principais dúvidas, que eu acho bem bacana. Eu acho que vai dar a chance de um aprendizado maior e fica um pouquinho menos maçante, tá bom? Vamos lá, então? Eu vou colocar aqui a minha apresentação. 1, 2, 3 e já, vamos nos preparar. E é isso aí. Vamos lá. Iniciando aqui o nosso... Opa! Espera lá. Pronto. Agora vai. Então, mais um pouquinho de fórum de periodontia para vocês. Todo mundo já me conhece, professora Lívia Tolentino, e vamos para o nosso quiz. O que é o que é? Eu tenho 5 milímetros de bolsa, mais 3 milímetros de recessão. Qual a minha perda de nível clínico de inserção? Vale lembrar que na nova classificação, a gente classifica uma doença ou saúde através da perda do nível clínico de inserção e não só da profundidade de sondagem, né? O que é a perda do nível clínico de inserção? Né? Mas a pergunta é: qual minha perda do nível de clínica de inserção neste caso? Mole, mole, hein? Quero a resposta aí no fórum. 2. Qual o pior prognóstico entre ter 8 milímetros de bolsa em uma face ou 6 milímetros de bolsa mais 3 milímetros de recessão nessa mesma face? Mole, mole. Aguardo a resposta da segunda questão. 3. Qual é o instrumental com a função de investigar se há cálculo após a raspagem? Diga-se de passagem que é o mesmo instrumental que a gente detecta o cálculo e que a gente utiliza durante a raspagem. Qual o instrumental com a função de raspar supra e subgengivalmente, mas ele não alisa? Eu tô achando que tô muito boazinha com esses meus alunos. Raspa e alisa, e é mais indicado para regiões bem profundas e delicadas. Qual é este instrumental? Número 6. Sondei, mas não observei bolsas, apenas sangramento. O índice de gengivite, o índice de sangramento foi de 35%. Radiograficamente, observei perda óssea. Qual o meu diagnóstico? Quero que vocês respondam a partir apenas das informações relatadas acima, tá? Não precisa perguntar, professora, mas qual era a idade? Professora, mas ele tinha isso, aquilo? Esqueçam, finjam que vocês só têm essas informações e vocês precisam me dar o diagnóstico. Essa é a característica clínica e radiográfica do meu paciente. Próxima. Sondei e observei muitas bolsas periodontais, de 4 e 5 milímetros, sem sangramento. Radiograficamente, não observei perda óssea. Qual o diagnóstico? Esse é o caso do paciente, a parte clínica, e temos também a nossa radiografia. Qual o diagnóstico? A
Ainda sobre o caso anterior, o que é esse excesso gengival que vocês viram ali na fotografia? Como que eu trato esse excesso gengival? Esse é o questionamento. Tudo que a gente vê em clínica. Sondei e observei muitas bolsas periodontais, 4, 5 e o máximo de 6 milímetros observado. Radiograficamente, vi perdas ósseas horizontais e ausência de todos os molares, tá? Então, todos os molares estavam perdidos por doença periodontal. O paciente relatou que os dentes um dia amoleceram e caíram, exceto o dente 38 que vocês vão ver na fotografia. Além disso, o paciente relatou ter 53 anos e ser diabético, porém compensado. Qual o diagnóstico? São as fotos clínicas do paciente, tá? A gente tem muita informação nessa foto que nos ajuda no diagnóstico. E vamos para a questão 10. Paciente do gênero feminino, 21 anos. Sondei e observei muitas bolsas periodontais ativas de 6 milímetros, porém, uma aparência saudável. Muita informação aqui já. Radiograficamente, observei muita perda óssea. Em alguns locais, perdas em cauda. O pior dente com uma perda óssea de 8 milímetros em um dente que tinha 12 milímetros de raiz. O paciente relatou ter ótima saúde sistêmica. Qual o diagnóstico? Olha a foto clínica, paciente jovem, aparência de saúde. Como devo diagnosticá-la? 11. Paciente compareceu ao consultório com dor, pus e inchaço, localizado na região gengival próximo à cervical, sem perda óssea. Qual o diagnóstico? Se possível, me respondam em relação à nova classificação e não a antiga. Vamos ter que estudar. Então, essa é a aparência clínica. Aguardo a resposta de vocês. 12. Paciente compareceu ao consultório com dor, pus e inchaço, só que agora localizado na gengiva, no terço médio da raiz. Detectamos uma bolsa periodontal de 10 milímetros e extensa perda óssea. Qual o diagnóstico? Baseado também na nova classificação. É bom que a gente tire um tempinho para estudar a nova classificação. Aqui está a aparência clínica. Observamos, né, o inchaço, que a gente falou que estava no terço médio da raiz, mas muitas vezes ele avança um pouco também para a região de papila, mas vale lembrar que existe ali uma bolsa profunda. Qual o diagnóstico? Só para tranquilizá-los um pouco, eu estou montando uma aula da nova classificação para o segundo ano, e eu vou disponibilizar o link para vocês também, tá? Para que vocês tenham acesso e possam retomar essa aula, dar uma boa estudada, tá? Porque é um conteúdo bem importante. Paciente compareceu ao consultório com inflamação gengival, pus e inchaço, localizado na gengiva, no terço médio da raiz. Mesma coisa. Bolsa periodontal agora de 13 milímetros, uma informação que mudou e por quê. E uma extensa perda óssea. Resolvemos também realizar um teste de sensibilidade dentária e este deu negativo. Qual o diagnóstico? Olha a radiografia, mostra, né, o porquê da bolsa de 13, ia praticamente até o ápice, e o teste de sensibilidade negativo. Questão 14. Paciente compareceu ao consultório com inflamação gengival localizada no dente 12 e uma bolsa periodontal de 5 milímetros, apenas nesse dente. Lembrem da nova classificação. Para eu considerar uma periodontite, antigamente, na velha, uma bolsa era suficiente. E na nova, agora, será que é suficiente essa bolsa para a gente falar que esse paciente tem periodontite? O restante sem profundidade de sondagem e sem sangramento. Após a radiografia, observamos um excesso de restauração nessa região. Qual o diagnóstico? Olha lá, o excesso de restauração
e um pouco de perda óssea. Qual o diagnóstico? Questão 15. O paciente compareceu ao consultório com muita dor gengival de forma generalizada, muito odor, necrose e ele estava febril. Após a radiografia, observamos algumas perdas ósseas. Além disso, o paciente relatou estar passando por um período de estresse. Qual o diagnóstico? Então, nós temos necroses. A gente observa, né, um paciente que estava febril. Eu vou corrigir aqui, tá, gente? Ah, não, algumas perdas ósseas, tá certo. Eu achei que eu não tivesse aqui a radiografia, mas eu acredito que eu vá ter. Qual o diagnóstico? Ah, não, não tenho aqui. Qual o diagnóstico desse paciente? Então, algumas perdas ósseas, necroses papilares, febre, né? Eu imagino que vocês essas vão acertar em cheio, apesar da casuística ser baixa, as características são muito claras, certo? É isso aí. Deixa eu minimizar aqui para vocês me verem. Vou parar a minha apresentação para dar um tchauzinho aqui. Aguardo as respostas, vamos gabaritar. Tentem não colar um do outro, mas eu sei que eventualmente vocês gostam de fazer as questões em grupos, sala toda. Mas tentem usar esse momento para dar uma relembrada, uma estudada. Eu sei da dificuldade que todo mundo tem enfrentado, não está fácil para ninguém, não está fácil a gente ter que fazer essas aulas. Eu aqui com 2 crianças, uma em cada perna, carregando, sem escola. Vai aqui o desabafo da professora Lívia, não está fácil, não está fácil o trabalho, né? O fluxo no consultório diminui muito, a gente não consegue fazer nada. Enfim, vai passar e estamos todos juntos nessa. Vamos fazer parte dessa história, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. São questões que relembram todos os conceitos para a gente retomar a nossa clínica e a gente pode bater um papo mais tarde sobre cada uma, tá bom? Beijo, pessoal!